Olá, galera. Me chamo Pamela Cruz, sou assistente social. Estou gravando este vídeo hoje para falarmos um pouco sobre questão social e suas expressões dentro das políticas sociais, sobretudo dentro da política de assistência social. Este vídeo ele foi requerido por minha amiga e parceira de profissão, Adriana, que sentiu a necessidade de falarmos sobre o tema, né, na atualidade. Mas para quem não é da área, deve estar se perguntando o que é questão social, Pamela, e suas expressões. É um termo, né, em primeiro lugar, bem utilizado dentro do serviço social, por ele se configurar o nosso objeto de trabalho. Mas é um termo, né, o surgimento da questão social, né, ele é datado a partir da terceira década do século XIX, com o intenso processo de industrialização lá na Europa Ocidental, o que levou os trabalhadores a o que denominamos, né, de pauperismo, né, num processo de pobreza generalizada muito grande, com esse processo de substituição dos trabalhadores, né, por maquinarias. Então, gerou esse grande tensionamento, né, esse grande conflito que Marx denomina, né, de exército industrial de reservas. Então, um grande contingente de trabalhadores, né, ficaram desempregados, levando o que chamamos de questão social, que nada mais é esse antagonismo, né, de classes, da classe trabalhadora, nessa relação conflituosa da classe trabalhadora com o capital. Mas aí você deve estar se perguntando, e aqui, Pamela, na sociedade brasileira? Bom, na análise de José Paulo Neto, ele faz o seguinte, ele nos fala o seguinte, que a questão social ela não é unívoca, tem diversas compreensões acerca da sua tematização, né, aqui na sociedade. Mas para isso é preciso, para a gente compreender, é preciso fazer uma análise dos seus aspectos históricos e culturais, que tem que se entrelaçar, se relacionar, se fazer um cruzamento com a classe, né, propriamente dita, com a raça, com a etnia, com questões geracionais, né? Então, para a gente compreender a questão social na sociedade brasileira, a gente precisa ir até o passado e entender, compreender de forma bem crítica que o Brasil ele se desenvolve por meio do trabalho escravo, né? Por uma economia escravista. Então, as consequências do passado ela vigora na sociedade de forma muito latente, de forma muito pulsante, né? Sobretudo com o racismo, que precariza, né, a vida da população negra. Dentro dessa perspectiva de Neto, a gente também tem uma autora do serviço social, que é a Maria Cristina de Souza. Ela tem um livro chamado Mulheres Negras, Racismo e Pobreza, e que ela também trabalha nesse sentido da interseccionalidade, né? Então a gente precisa entender a questão social nessa perspectiva, né, dessa relação do capital versus trabalho, mas a gente precisa entender que falar em classe trabalhadora, a gente precisa entender que tem segmentos dentro da classe trabalhadora que são mais pauperizadas, né, que são mais invisibilizadas, vulnerabilizadas, né, e que ocupam hoje, na atualidade, os piores índices de indicadores sociais. Então, já fazendo esse adentro dentro das políticas sociais, para a gente executar, né, em primeiro lugar, para a gente planejar políticas sociais, a gente precisa entender as políticas, né, de caráter universalizante, a gente precisa entender que existe essas especificidades, né, esses elementos, né, dentro da, da questão social, né, dentro das expressões da questão social, que são mais, que precisam ser mais trabalhadas, né? Então, reforçando o olhar para a questão das mulheres negras, né? LGBTQIPNA+, das indígenas,
que são mais vitimizadas com esse processo de perpetuação do sistema capitalista. Então, é no sistema capitalista que essas desigualdades, né, que o racismo, que as desigualdades de gênero, elas se acentuam. Então, as políticas sociais, elas precisam ser trabalhadas dentro desse sentido, né, voltado para a massa que mais usufrui, né, das políticas sociais. Se a gente for olhar os indicadores sociais, se a gente for perceber e compreender, né, de forma mais reflexiva, o relatório de informações do governo federal, né, inclusive em março de 2025, esse relatório traz que as mulheres negras são as mais beneficiárias dos programas de transferência de renda, né, sobretudo o programa, me refiro mais ao Bolsa Família. Então, o corpo profissional, né, da assistência social tem que planejar, né, e executar, quem está na ponta, executar as políticas, a política de assistência social de forma crítica e reflexiva, né, dessa realidade. Entender que as usuárias que utilizam os serviços, né, que a política não se resume só o programa de transferência de renda, muito embora que pessoas, né, a grande parte dos brasileiros entende a política de assistência como o programa de transferência de renda, porque esse é o viés que o Estado utiliza para administrar, né, essa questão social, a atenção, né, que o Estado dá para trabalhar a pobreza, né, a questão social e suas expressões. A atenção é dada somente aos programas de transferência de renda, não entendendo que pobreza e as outras expressões da questão social não pode ser vista, né, e trabalhada somente por essa percepção de renda, né, mas que precisam interagir além da renda, que é muito importante, mas precisa dialogar, né, se articular com outras políticas, né, de educação, de saúde, planejamento familiar, né, saneamento básico, moradia, outros direitos, para que a partir daí a gente consiga instituir direitos, né, promover inclusão, que a cidadania ela possa ser efetiva, né, sair desse campo simbólico do aspecto de cidadania, sair desse sentido de cidadania que se restringe no momento da votação, né? Mas a gente precisa partir para um olhar da emancipação humana, olhar da dignidade da pessoa humana, né? Entendendo que a política ela precisa ser trabalhada e planejada para galgar, né, para que a população usuária possa galgar e sair desses espaços ainda de ser visto como um dos piores índices de indicadores sociais. Então, a gente precisa ter um olhar pautado de forma mais específica para efetivar de forma equitativa, né, e igualitária a política de assistência social e requerer, né, esperançar por recursos melhores, né, e maiores dentro da política de assistência, porque a política de assistência é necessário também lembrar que ela se constitui hoje dentro de um projeto neoliberal, de uma política de assistência que ela é pensada e planejada dentro de uma perspectiva do Banco Central, né, que determina como é que vai ser a política, né, como é que a política brasileira tem que seguir, né, os seus passos. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né, ter essa clareza para que a gente possa trabalhá-la de forma mais digna possível, levar a dignidade com aquilo que a gente tem,
né, hoje na atualidade, mas para que a gente possa olhar para o horizonte, né, ter perspectiva de um horizonte melhor para as usuárias. Então, aproveitando que este é um ano de conferência, né, colocar essa reflexão na pauta, né, de debate, de discussão, né, e pensar como é que a gente pode requerer uma assistência social melhor dentro dos moldes do Brasil. Então, essa é a minha contribuição que eu deixo aqui para vocês. Quem não me segue, segue lá no perfil do Instagram, segue a página de Adriana, que a gente pode trocar bastante conhecimento. Muito obrigada.